Hum, eu estou fazendo um teste aqui. Eu sei, mas para o teste. Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando a nossa aula de número 5. Perdão pela demora, tivemos aqui um problema técnico e, por conta disso, eu tive que recomeçar de novo por um outro link, né? Então, a gente está começando a aula de número 5. Nessa aula, a gente vai falar sobre sobre a quinta ramificação da disciplina Bihat Hashem, ou seja, da lei de não blasfemar. Nós vimos que na quarta ramificação, nós aprendemos a respeito do Kiddush Hashem. Você viu que os não-judeus, de acordo com a opinião do Rambam, lá no capítulo 10, lá no número 2, os não-judeus, eles não têm uma mitzvah a respeito de Kiddush Hashem, ou seja, de morrer da sua vida, ser martirizado por causa da fé ou da Torá. Assim. Então, a gente não tem essa mitzvah. Quer dizer, no momento em que a pessoa, por exemplo, estiver entre a vida e a morte, forçado a pecar, do contrário, ele terá que morrer, é preferível, então, que ele salve sua vida, de acordo com o Rambam, no capítulo 10, de Lei de Reis, e Alahá número 2, onde ele explica sobre esse ponto. É claro que existe uma discussão nesse ponto, se o Benoa, ele pode, por exemplo, voluntariamente querer fazer esse Kiddush Hashem, já que nós encontramos alguns casos de Kiddush Hashem, como, por exemplo,
O Abraham fez Kiddush Hashem quando ainda ele não tinha o status de Yehudi, judeu. Abraham, quando ele estava em Ur-Kasdim, ele foi jogado na fornalha de fogo do rei de Ur-Kasdim, do rei Nimrod, e lá ele praticamente ele colocou em risco a própria vida pelo monoteísmo, então. Então, disso, nós vemos exemplos de pessoas que fizeram aquilo Hashem, e aí, então, entra o quê? Entra uma questão, se o Benoa pode fazer, então existe uma discussão nesse ponto. Dentro dessa discussão vão ter aqueles que falam, sim, o Benoa pode, se ele quiser, e Hashem recebe o que do Hashem, né? Ou seja, quando ele dá sua vida pelo judaísmo, ou dá sua vida pela Torá, dá sua vida pelas 7 leis, sobre ele correr o risco de perder a vida, mas ele permanece até o último minuto ali, sacrificando a própria vida para não pecar contra Hashem. Então, isso é considerado um filho de Hashem. Agora, existem outras opiniões também. Uma outra opinião diz o seguinte, que o Kiddush Hashem, como o Benoa não tem o Kiddush Hashem, não tem a ordem de se sacrificar para, por exemplo, dar sua própria vida, né, para morrer pela causa, seria isso? Então, já que o Benoa não tem isso, se ele faz isso, seria como uma forma de suicídio, já que ele não tem isso. Então, por conta disso, tem essa outra opinião. Existem 2 opiniões a esse respeito, e aqui a gente traz as fontes com as opiniões, né, sempre para vocês. Então, agora você tem o outro lado de Kiddush Hashem, que é Hilu Hashem, ou seja, a ordem de não profanar o nome de Deus. A ideia é o seguinte, quando você está honrando o nome de Deus, e aí o Benoa tem um dever, é uma obrigação moral do Benoa, honrar o nome de Deus. Se ele está honrando o nome de Deus, ele não vai profanar o nome de Deus, é claro, isso é óbvio, não é verdade? A profanação ela acontece quando não existe, por algum motivo, essa honra em si. O que é um ato de profanação? É o contrário de santificar o nome de Deus. Esse ato de santificar o nome de Deus, como eu expliquei, é chamado de Kiddush Hashem, em que a pessoa dá a sua vida, ela perde a sua própria vida para poder, então, não cometer uma transgressão. Seria isso. Agora, existe o outro lado, a pessoa que faz uma profanação do nome de Deus. Logicamente, uma pessoa que ela não santifica o nome de Deus num momento difícil, né? Ele vai então se aproximar da profanação do nome de Deus. Só que a profanação ela vai envolver outras coisas também, como desrespeito a coisas sagradas, desrespeito à Torá, aos nomes de Deus e por aí vai. Então, a gente está lidando hoje com a ramificação, quinta ramificação, listada pelo Dr. Harry Lichtenstein, no livro dessa Benoa Zofino, que é não profanar o nome de Deus. De onde nós aprendemos isso? Aprendemos de Vaikra, capítulo 22, versículo 32, que está escrito, e você não deve profanar o meu santo nome. Então, daqui, o que significa? Isso eu vou explicar primeiro como que funciona para o judeu, e depois a gente aprende como que funciona para nós. Seria o seguinte, para os judeus, incluiria não violar os 3 dos mandamentos cruciais, ou seja, os mandamentos mais importantes. Para o povo judeu tem 613 mandamentos. Desses 613, 3 mandamentos o judeu não pode transgredir sobre momento algum, mesmo em custo de perder a sua própria vida. Eles são assassinato, idolatria e relações proibidas. Então, mesmo sobre o martírio ou outras perdas, um judeu, por exemplo, ele deveria sacrificar a própria vida e para não cometer esses 3 tipos de transgressão aqui. Agora, para o Benoa, isso se aplica como? Quanto depender de suas forças. No caso em que a vida ou a morte de um Benoa, se, por exemplo, no caso de vida ou morte, o Benoa não está obrigado a ser martirizado por aquilo. Então, ele não receberia uma questão de profanação nesse sentido. Mas a gente sabe que isso daí é uma situação extrema. Dentro da maioria da vida das pessoas, geralmente todo ano, você não vai ter uma situação extrema. Ninguém vai chegar para você, pode isso acontecer, Deus nos livre, né? Mas ninguém vai chegar para você hoje e vai falar, olha, ou você
Ou você idolatra aquele ídolo ali, ou você morre. Isso dificilmente vai chegar, a não ser que tenha um governo que vai, de repente, perseguir, né, o movimento Benignou todo aí, que vai levar a essa circunstância. Mas isso em si é o último caso, na é verdade. Isso não é o qual você vê todo dia. Então, na maioria dos dias, nós devemos usar toda a nossa força, todo o nosso desejo, toda a nossa vontade para honrar o nome de Deus. Caso você tenha a possibilidade de honrar o nome de Deus e não o faça, o que ocorre? Você praticou um Hilu Hashem. Significa que você praticou uma profanação. Então, daqui a gente aprende a não violar mandamentos por despeito, ou seja, mostrando publicamente o desprezo pela lei de Deus, que é muito pior do que violar o mandamento por causa de uma tentação. Então, o que seria uma forma de despeito? E qual a diferença do despeito para a tentação? Tentação é o seguinte: geralmente a pessoa é testada, né? A gente sabe que a gente recebe testes. Todo ser humano tem dentro de si o bom instinto e o mau instinto. O bom instinto é o Etzerrator e o mau instinto o Yetzerará. O Yetzerará, então, ele vai incluir vários tipos de pensamentos para você negativos e vai, muitas vezes, te levar a situações em que você vai acabar cometendo algum tipo de deslize. É claro que você tem como resistir isso e vencer. No entanto, em algumas situações, parece que é mais forte do que você pensar. Nesse caso, esse tipo de transgressão é uma transgressão, não deixa de ser. Mas ela é uma transgressão que não é uma transgressão que é tratada com tanta severidade quanto uma pessoa publicamente querer fazer mal à Torá. Ou a pessoa querer fazer mal a algo que tem santidade, ou algo sagrado. Um exemplo disso, uma pessoa que picha sinagogas, por exemplo. Essa pessoa, ela está profanando o nome de Deus. E a sinagoga é um local de onde o nome de Deus é conhecido, onde é lido a Torá. Então, por conta disso, ele está praticando uma transgressão muito grave. Uma pessoa que queima livros de judaísmo, de Torá, mitzvot, ele está, então, praticando uma profanação. Uma pessoa que depreda locais sagrados do judaísmo. De repente, isso acontece muito em alguns países, no qual tem um movimento forte, aí, quando o povo tem um movimento forte de antissemitismo, né? Nos Estados Unidos acontece muito isso, as pessoas invadirem cemitérios judaicos para picharem os túmulos com suásticas. Isso é o quê? Uma profanação do nome de Deus. Por quê? Porque ali estão locais que são sagrados. Túmulos são sagrados. Como sinagogas são também lugares sagrados. Como também livros de judaísmo são locais sagrados. Isso é claro que nos leva a ter um cuidado devido, principalmente com mencionar os nomes de Deus. Principalmente como lidar com esses nomes, com livros sagrados e o cuidado que nós devemos ter para não deixar molhar, nem deixar queimar, nem deixar empoeirar. Nós devemos cuidar com um certo zelo por essas questões. Isso também nos leva a ter um certo cuidado ao tratar dos nomes de Deus, né? Quando eu falo nomes divinos, eu não estou falando só o nome inefável. O nome inefável todo mundo conhece, é o tetragrama. Mas eu estou falando qualquer outro nome. De acordo com o Rambam, está lá no capítulo de número 10, Alahá número 4, né, do livro Leis de Reis, o Rambam diz o seguinte, que um Benua, ele é responsabilizado por blasfêmia, até mesmo por desrespeito a um título do nome de Deus. Por exemplo, você sabe que existem nomes que nós chamamos no dia a dia e lemos no dia a dia. Eterno. Eterno, propriamente, não é um nome sagrado. Eterno é um título que nós damos em português para tratar um nome sagrado. Adokai é um nome sagrado, por exemplo. Elohim é um nome sagrado. El é um nome sagrado. Então, esses são nomes sagrados. Existem 72 nomes sagrados. Você pegar qualquer um desses 72 nomes sagrados e você tratar ele com desprezo, ou tratar de qualquer forma, ou pronunciar em qualquer lugar, ou de repente você falar no nome desse, ou ler algum conteúdo sagrado em locais que não estão higienicamente dentro do padrão, tipo
toalete, né? Ou então a pessoa pronunciar ou ler alguma coisa de Torá em locais que são locais com banho, locais de banho, é totalmente proibido pela Torá. Por isso, nós devemos respeitar e saber honrar, e para isso devemos estudar as 7 leis, para que nós não possamos cometer nenhum tipo de coisa que seja colocada dentro de uma forma e que as pessoas vão cometer uma transgressão, e depois que elas vão se dar conta que aquilo é uma transgressão. Então, enquanto os tribunais, eles provavelmente eles não aplicariam a este mandamento uma punição, enquanto os judeus seriam punidos com açoites, o não-judeu ele seria punido aqui com a punição pelas mãos dos céus. Não seria uma pena capital em si. Dentro da regra de não blasfemar, apenas um Benoa receberia a pena capital se ele blasfema publicamente pelo nome de Deus. Ou seja, se ele amaldiçoar o nome de Deus, se ele falar que pegar um nome de Deus e falar, Deus nos livre, né, que aquele nome de Deus ali, maldito seja, alguma coisa assim, então ele comete uma blasfêmia. Nesse caso, ele seria morto. Esse foi o caso, lembra? Daquele homem que foi pego lá no acampamento, que souberam que ele blasfemou, Moshe manteve ele em prisão até que o julgamento dele saísse, ele foi apedrejado depois. Lembra disso? Então, esse foi o caso, porque aquele homem, ele cometeu uma blasfêmia contra o nome de Deus. Ele praticamente, ele disse e amaldiçoou um nome sagrado. Então, de acordo com o Sefer Hinur, número 296, explica que é proibido aqui o oposto da santificação do nome. O que significa? E isso é o oposto daquela santificação que Deus, sobre o qual foram ordenados, sobre nós faremos, escreva no mandamento depois disso, como está declarado em Levítico 22, 32, e você não deve profanar o meu santo nome. Então, daqui a gente aprende alguns exemplos sobre esse tipo de profanação, para que nós não possamos estar cometendo um ato desse. Entre eles, ter um bom comportamento condizente com as 7 leis em público. Ou seja, você é obrigado a honrar o nome de Deus onde você estiver. Praticamente, você é uma pessoa que todo mundo vai olhar para você e vai ver que você tem uma vida piedosa, uma vida que você diz que é um estudante de Torá, você diz que é uma pessoa que cumpre as 7 leis, você diz que é uma pessoa que acredita no eterno. Então, as pessoas te veem de uma forma diferente. Então, qualquer mau exemplo que você dá em público, você pode levar as pessoas a blasfemarem contra Deus. Por isso, tem que ter esse cuidado. Não praticar transgressão no que depender de sua própria vida. Ou seja, você tem seu livre-arbítrio, você tem suas escolhas, então você tem que se dar o melhor de si para cumprir os mandamentos. Sob a ameaça de morte, salvar sua própria vida, pois as transgressões praticadas nessas circunstâncias não são contabilizadas e, como um Benoa não pode ser martirizado de acordo com a opinião do Rabiá, como seria um suicídio, ou seja, uma transgressão de suas leis. Não danificar ou destruir itens sagrados. Isso envolve não destruir sinagogas, não queimar, jogar no lixo, rasgar ou destruir tudo que tenha nomes sagrados, como Torá, Taná, livros judaicos, símbolos judaicos. Não apagar nomes sagrados, não tratar nomes sagrados com desrespeito. Aqui a gente aprende a ter um devido cuidado com tudo que você tem dentro do seu lar, dentro da sua casa, os livros sagrados que você tem, que você compra, onde você estuda os temas no qual você aprende na Torá. Tem que ter um cuidado com todos esses utensílios que você tem, para que não esteja faltando com respeito a eles. Então, nós vamos estar abrindo agora para perguntas, são 8h43. Até 8h50 nós estaremos respondendo pergunta. Se você tiver alguma pergunta, é só digitar aí no chat que eu estarei respondendo aqui ao vivo para você, tá?
Então, quem tiver alguma pergunta, só postar aí no chat que estarei respondendo. Lembrando a todos que estamos na aula de número 5. Hoje foi postado a atividade de número 4. Você tem até a próxima quinta-feira para estar enviando. Depois dessa aula, também postaremos a atividade número 5. Depois dela postada, você tem 7 dias úteis para respondê-la.
Então, gente, esse foi nossa lição número 5. Foi muito bom estar aqui com vocês. Na próxima semana, nós vamos ter a lição 6 e a lição 7. A lição 6 na quarta e a lição 7 na quinta. A lição 6, nós vamos estudar, na verdade, sobre o dever do Benoa quanto ao estudo. E como é o estudo da Torá para o Benenô? A gente vai estar aprendendo na próxima quarta-feira. E na próxima quinta, estaremos estudando sobre o dever de honrar os pais, honrar os sábios, honrar as pessoas que são investidas de autoridade. E a gente vai ver como isso conecta com a lei de não blasfemar. Então, essa foi a nossa aula, que a gente possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.